Então, o cerebelo fica abaixo do cérebro e esse cara é o responsável por controlar os movimentos precisos do nosso corpo, como também o equilíbrio. Deixa eu te mostrar quem é esse cara. Então, ele vai controlar o equilíbrio e vai controlar o tônus muscular. Tônus muscular, meninas, você pode falar, professor, o que é isso? Eu nunca nem vou falar desse trem, o que é isso de comer? Tônus muscular tem a ver com coordenação motora, tem a ver com a postura do seu corpo, como você se porta quando parada, quando você está andando, como é que o seu corpo fica? Qual é a postura do seu corpo? Quando em movimento ou quando parado? Como é que fica? Tem a ver com o equilíbrio e também com a coordenação motora, tá bom? Então, o cerebelo é isso, esse cara que é responsável por esses movimentos mais precisos. E aí tem um outro camarada muito curioso, que é o encéfalo. Esse encéfalo é diferente do cérebro. Deixa eu te mostrar. Muitas vezes, a gente pode confundir uma coisa com a outra. Ó, tá aí, ó. Tá, então, ó, o cerebelo, esse cara aqui, esse cara é o responsável, como eu acabei de falar para você, pelo equilíbrio, pela coordenação, pelos movimentos mais precisos e tudo mais. O encéfalo não é o cérebro. Alguns ficam em dúvida, nossa, mas será que o encéfalo é o cérebro? Meu Deus, que nome difícil, não sei o quê. Não. Encéfalo é tudo que está dentro da caixa craniana. Resumidamente, é isso. Esse encéfalo é dividido em 3 grandes partes. Parte 1, cérebro. Parte 2, cerebelo. E parte 3, tronco encefálico. Eu vou repetir. Encéfalo é tudo que está dentro da caixa craniana. Ok? E esse encéfalo é dividido em 3 partes. Uma dessas partes é o cérebro. Então, cérebro e encéfalo não são a mesma coisa. Tá? O cérebro está dentro do encéfalo. Diencéfalo. O quê? Perdão? E o diencéfalo? Esse está acima do tronco. Isso, esse diencéfalo também faz parte. Então, tanto as 3 grandes partes do encéfalo são o cérebro, as grandes, o cerebelo e o tronco encefálico. Por que eu falo as grandes? Porque quando você vai verificar, por exemplo, esse diencéfalo, tem outro que é chamado telencéfalo. Todos são itens menores, mas que também fazem parte do nosso sistema nervoso. Então, o que eu falei, troncos encefálicos. Olha aqui, bem é dividido ou está dividido em itens ou estruturas ou pequenas partes, né, lógico, menores, e aí cada uma vai ter a sua função. Mas as grandes estruturas, as grandes partes são essas. O encéfalo é dividido em 3, cerebelo, o cérebro e o tronco encefálico. Ok? O cerebelo, como eu falei para você, é o cara que é responsável pelos movimentos, pelo equilíbrio, pelo tônus muscular, ou seja, pela coordenação, pelos movimentos precisos. O tronco encefálico é o cara que faz a conexão da medula espinhal com o cérebro. Lembra que eu falei que é o cérebro que vai interpretar as coisas e tudo mais, sensações e tal? Por que ele faz isso? Porque tem alguém que permite a chegada. Então, tem alguém que abastece o cérebro para aquele que interprete informações. E esse alguém é o tronco encefálico, que fica aqui na base. Então, esse tronco, aqui você tem a medula, ó, a medula estava chegando aqui, e aí essa medula precisa passar as informações para o cérebro, e é o tronco encefálico que vai conduzir, que vai levar essas informações para ele. Então, essas são as grandes partes. Mas a importância aqui, né? Então, se você for pegar para estudar a anatomia do sistema nervoso, você vai ver que existem muitas outras estruturas, que cada uma tem a sua função, porque é um sistema muito complexo, cheio de conexões, como eu falei, até brinquei com as redes lá, cheio de conexões, e aí cada uma dessas conexões, ou cada uma dessas estruturas tem a sua responsabilidade e tudo mais, tá bom? Mas as grandes partes são essas: cérebro, cerebelo,
encéfalo, medula espinhal, tronco encefálico, que foram as coisas que eu falei para você. Todos esses itens compõem o sistema nervoso central, ok? O central, que tem a ver com os sentidos, como eu já falei. Mas existe o sistema nervoso periférico. E esse sistema nervoso periférico é o cara que está aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. É quem vai captar as informações do nosso dia a dia, que chama periférico, porque está nas periferias, nas extremidades. Por isso periférico, vem de periferia, né? Vem de extremidades. Por isso que as pessoas falam... por isso que muitas vezes se utiliza o termo periferia. Quando você está falando de muitos substituem, por exemplo, o termo favela por periferia. Por quê? Porque geralmente as favelas ficam onde? Ficam à margem, ficam nas extremidades da cidade, certo? Ficam nas periferias. Então, essa é uma expressão que se utiliza. Eu não sei se veio daqui, do corpo humano, a ideia de periferia, mas essa palavra é utilizada para representar favelas ou comunidades, porque essas regiões ficam afastadas, geralmente, do centro da cidade. Ficam na margem, nas extremidades. É exatamente essa mesma lógica que a gente utiliza para o sistema nervoso periférico. É o cara que vai captar as informações para poder abastecer o sistema nervoso central, para que esse sistema interprete e dê uma resposta, que é uma sensação, é um movimento, ou uma constatação, como a gente já viu. Mas isso só acontece por causa de uma estrutura fundamental. Professor, como assim? Por causa do neurônio. O neurônio é a peça-chave aqui. O neurônio é a célula do nosso sistema nervoso, ok? Então, existem alguns tipos de neurônio, tem 3 tipos aí na apostila, mas a ideia é que não existe sistema nervoso central sem que esses neurônios trabalhem da forma correta. Então, se você tem falha de neurônios, você tem falha no sistema nervoso. Fatal. Isso acontece assim. Um exemplo muito clássico. A gente vai falar sobre um pouquinho, rapidinho sobre isso hoje, mas Alzheimer. Você tem uma morte acelerada, uma perda significativa de neurônios. Então, uma grande parte dos neurônios começa a morrer e essa morte vai, aos poucos, desligando, uma metáfora, né? Vai desligando o nosso cérebro. O cérebro, em regiões, vai perdendo a sua capacidade. Então, o cérebro é formado por neurônios, eles vão morrendo, e aí nessas regiões que esses neurônios morrem, você começa a ter prejuízos. Geralmente, essa morte, quando a gente fala de doença de Alzheimer, geralmente essa morte ou essa perda de neurônios, perda progressiva, cada vez morre mais, né? Então, essa perda de neurônios em Alzheimer começa na região responsável pelas memórias recentes. Entenderam por que uma pessoa com Alzheimer esquece o nome, esquece informações do dia a dia, esqueceu o que comeu. Comeu há 20 minutos atrás, esqueceu. Por quê? Porque os neurônios morreram. Os neurônios daquela região do cérebro que armazena as informações que aconteceram aqui e agora, esses neurônios morreram. Por isso essas informações do aqui e do agora não estão sendo gravadas, não foram memorizadas. Então tem gente que toma banho, dá 20 minutos, vamos tomar banho? Mas a senhora já tomou banho há 20 minutos atrás. Não tomei, quero tomar outro banho. Vamos comer de novo? Você não vai me dar o almoço? Quando a gente fala, né? Eu tô dando exemplo de Alzheimer. Por quê, gente? A região que guarda essa informação do aqui e do agora, da memória recente, morreu. Houve a perda de neurônios, a morte desses neurônios dessa região. Não adianta, a pessoa não vai lembrar. E aí, a região, uma das últimas, se não a última região que vai ter essa perda, essa morte de neurônios, é a região que vai ter, que é responsável pela memória remota, pela memória antiga. Por isso que o cara lembra que ele lembra de dinheiro. Muitos
pacientes com Alzheimer ainda se lembram de dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro está presente na vida dessa pessoa desde sempre, desde que era criança. Lembra da música que ele cantou quando conheceu a esposa há 70 anos atrás? Vai lembrar, porque a região responsável pela memória antiga, pela memória remota, é a última a ser afetada pelo Alzheimer. Entende? Então, é fácil a gente entender a lógica do avanço da doença e como é que isso se apresenta no dia a dia. Então, por que esquece primeiro as memórias recentes? Esquece porque é a região que é afetada primeiro. Mas ele vai esquecer a memória antiga também em algum momento, porque a doença só vai avançando cada vez mais. Então, esse cara aqui é o sistema nervoso periférico, e todo o sistema nervoso precisa do neurônio. Esse é a peça-chave, é a peça-chave para a gente conseguir entender o sistema nervoso, tá bom? E só para mostrar, meninge é isso aqui, tá? É como se fosse essas camadas, digamos assim, que protege o nosso cérebro, protege o nosso cérebro. Essas 3 camadas aqui, e a meningite, aqui, essas 3 camadas, ó, tá vendo aqui? 1, 2, 3. Essas 3 camadas aqui, quando a gente fala de meningite, normalmente você tem uma infecção bacteriana que foi levada pela corrente sanguínea, a bactéria chegou aqui nessa região por causa do sangue. O sangue levou. Quando a bactéria chega aqui, ela vai inflamar essas meninges, causando a famosa meningite, que pode ser fatal e deixar traumas, infelizmente, irreversíveis, muitas vezes, tá bom? Muitas pessoas morrem por conta dessa meningite, que é um ataque de bactérias a essa região. Então, aqui você tem as meninges normais, que é essa camada aqui, né, que vai proteger essa camada. Essas camadas, no plural, são 3. Essas camadas aqui que protegem, tá vendo aqui, ó? E, no caso da meningite, você tem uma inflamação. Vejam a diferença. Comparem essas 2 imagens, dá para você perceber uma diferença gritante. Só trouxe por curiosidade mesmo, tá? Não vai cair em prova, nem nada do tipo. Bom, quando a gente fala de neurônio, a gente precisa... Não está na apostila isso, mas é importante que você entenda como os neurônios se falam. Porque, como é que os neurônios se falam? Eu falei para você que há uma conexão. Então, olha, como é que eu consigo ter uma informação que vai lá para a minha medula espinhal, essa medula vai para o meu cérebro, e aí esse cérebro vai interpretar e vai devolver uma resposta. Como isso acontece? Acontece por meio dos neurônios, tá certo? Os neurônios precisam se comunicar. Eles se falam, conversam entre si. E essa comunicação, então aqui, ó, eu peguei, tem essa imagem, está longe, distante, aí eu peguei uma mais aproximada, tá? Então, a gente já vai chegar aqui. Esse processo, esse lance de 2 neurônios se comunicarem, se falarem, a gente chama de sinapse, tá? Essa sinapse nada mais é do que uma forma de comunicação entre 2 neurônios. Para que isso aconteça, você tem necessariamente, obrigatoriamente que ter um neurônio que vai passar uma informação e o neurônio que vai receber. Como se fosse uma ligação, né? Eu vou ligar para a Elisandra. Vou ligar para passar uma mensagem para ela. Eu ligo, eu passo a mensagem para a Elisandra e ela vai receber. Ok? Então, temos aqui um neurônio que vai mandar ou enviar a mensagem, a informação, e o neurônio que vai receber. Então, tem um neurônio emissor, que é o que emite, o que envia, o que manda a mensagem, e tem o neurônio receptor, que é o cara que vai receber. Tá bom? Então, essas informações, ou essas redes de conexões, estão acontecendo, ou acontecem, a todo instante no nosso cérebro, a todo instante no nosso organismo. E aí, só para você entender, ó, vejam aqui, ó, eu tenho um neurônio, que a gente pode chamar também de pós-sináptico, neurônio pré-sináptico. O que é o pré? É o quê? Que vem antes. Então, esse pré-sináptico aqui, ó, é o neurônio
que é o emissor, né? O que vai enviar a mensagem. Ele vai passar a mensagem para o outro neurônio. E esse neurônio pós-sináptico é o receptor, é o que vai receber. Então, o neurônio pré-sináptico vai enviar uma mensagem para o pós-sináptico. E aí, eles têm um ponto de comunicação entre si, que é esse ponto aqui. Vejam aqui, ó. Eu ampliei, eu aumentei a imagem. Olha só. Há uma comunicação entre eles por meio de neurotransmissores. Que lindo, né? Então, eu tenho... não coloquei aqui. Mas a ideia é essa. Então, se você entender essa lógica, você tem um neurônio aqui e o outro que vai receber. Um vai enviar ou vai emitir a mensagem e o outro vai receber, tá bom? Isso é importante para você conseguir entender por meio de estímulos químicos que acontecem. Então, tá aí um exemplo clássico, um exemplo característico. E esse intervalo aqui, ó, deixa eu desenhar, vai. Eu vou só passar um traço aqui para você entender. Esse intervalo é conhecido ou chamado de fenda sináptica. Ó, isso. Esse intervalo aqui, ó. Entre eles, tá vendo? Tem um buraco, um vazio entre eles? Espaço. É a fenda sináptica, onde acontece a sinapse. A sinapse é o processo de comunicação entre neurônios. Esse processo se dá por questões químicas. Um vai emitir, um vai passar informação, o outro vai receber, e aí vai passar para um outro, que vai receber, que vai passar para um outro, que vai receber, e aí isso é um processo que acontece a todo instante no nosso corpo. Essa não está na apostila, mas eu acho curioso vocês saberem. É importante, né? Isso tem tudo a ver com uns pontos aqui, inclusive para vocês entenderem Parkinson, que a gente vai falar agora, tá? A gente fala melhor agora, daqui a pouco, né? Em seguida. Esses neurônios são muito sensíveis ao oxigênio, à falta de oxigênio e à falta de nutrientes. Por isso que quando você tem uma parada cardiorrespiratória, o oxigênio, né, a oxigenação, que chega pelo sangue lá no cérebro, muitas vezes, na parada cardiorrespiratória, o coração vai parar de bater, o sangue não vai chegar no cérebro. Qual que é um dos problemas? Esses neurônios recebem a... Opa, deixa eu compartilhar aqui com você. Esqueci de... Eu desativei aqui sem querer. Esses neurônios recebem tanto o oxigênio quanto os nutrientes pelo sangue. É isso, exatamente isso. O sangue envia oxigênio, envia nutrientes para os neurônios. Só que quando você tem uma parada cardiorrespiratória, não chegam nutrientes, não chegam, né, os nutrientes e não chega a oxigenação. Como eles são sensíveis, eles começam a apresentar problema logo. Então, por isso que não é interessante e muitas vezes é até fatal você ficar sem respirar e se seu coração parar. Por quê? Porque os neurônios vão começar a morrer. Eles são muito sensíveis à falta de oxigênio e à falta de nutrientes. Se não chega sangue, não chega nutrientes, não chega oxigênio, morrem. Morrendo esses neurônios, o seu sistema nervoso começa a apresentar falhas, muitas irreversíveis. Lembra? O sistema nervoso é formado por neurônios. Se os neurônios morrem, o sistema nervoso morre também. Vai começar a ter prejuízo. É uma questão lógica. Tá certo? Então, isso é importante. Por isso, a nutrição e a oxigenação desses neurônios é peça fundamental e tem tudo a ver com o nosso próximo capítulo que a gente vai ver hoje, que é a circulação. Bom, não é diferente para outros sistemas. O nosso sistema nervoso não é especial, não é o super-homem, ele também apresenta falhas e pode ser acometido por doenças ou por condições específicas que vão prejudicá-lo, danificá-lo e fazer com que ele apresente falhas também. Vamos só citar as principais, não sei se as principais, mas exemplos famosos, melhor assim, não as principais, mas citar exemplos famosos de doenças que acometem o nosso sistema nervoso. Um exemplo muito famoso, vamos começar, esclerose múltipla.
Esclerose múltipla nada mais é do que um comprometimento aqui, ó, da bainha de mielina. Deixa eu expandir a minha imagem, para você entender melhor. Opa, eita. Peraí. Aqui, ó. Vejam a diferença. Olha a diferença. Ó, aqui você tem uma bainha de mielina em perfeita condição, ó. Perfeita condição. Essa bainha vai revestir a fibra nervosa lá dos nossos neurônios, né? Mas, quando a gente fala de esclerose múltipla, vejam essa bainha sendo prejudicada. Conseguem perceber? Olha a diferença nítida, né? Aqui você tem tudo azulzinho, tipo uma capa, protegendo a fibra nervosa. Tá vendo aqui? Uma capinha protegendo. Deixa eu apagar para você entender melhor. Ó. Uma capa protegendo a nossa fibra. Nesse caso aqui, não. Ó. Foi prejudicada. Essa capa que reveste, da segurança, que abriga a nossa fibra, né, aqui a fibra nervosa, não rolou. Foi comprometida. Você pode perceber, tá vendo que gasta, ó, parece que foi comida, né? Alguma coisa corroeu isso aí, destruiu. De fato, algo corroeu, algo destruiu. Que algo é esse, professor? O nosso sistema imune. A esclerose múltipla é uma doença autoimune. O que isso significa? O sistema imunológico, o sistema de defesa da pessoa ataca o próprio organismo. Então, digamos que a Maria Eduarda tem esclerose. Significa que o sistema de defesa dela vai atacar o próprio corpo dela. Então, há uma confusão, e aí o sistema imune dela, o sistema de defesa, acredita ou entende, porque está confuso, né? Acredita que essa bainha de mielina é, na verdade, sei lá, um vírus, uma bactéria, algo prejudicial para o corpo. O que o sistema imunológico dela vai fazer? O sistema de defesa vai atacar. Lógico. Bom, se é um invasor, vai fazer mal para Maria. Vamos atacar, então, esse invasor. E aí começa a atacar. Só que o problema aqui é o seguinte, quando você ataca, né, quando o sistema imunológico, o sistema de defesa, ataca essa bainha, expõe a fibra nervosa. Você vê aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui foi o quê? O próprio sistema da Maria atacou a bainha, expondo a fibra. Enfim, aí você tem um quadro característico de, que a gente chama de esclerose. Isso é a esclerose múltipla. Isso é epilepsia. Agora, uma outra famosa, essa muito famosa. Lembra que eu falei para você que eu ia mostrar as ondas elétricas? Lembra que eu falei para você que eu ia mostrar as ondas elétricas que a gente consegue constatar em um eletroencefalograma? Olha que coisa louca. Isso aqui é uma onda elétrica, ou são ondas, perdão, plural. Ondas elétricas. Só que, deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Isso. Só que o que acontece? Você começa a ter uma desordem, não entendam mal, só para você entender, tá? Uma bagunça nessas ondas. Elas não ficam mais lineares, não ficam certinhas. Você começa a ter uma bagunça, uma confusão, como se tivesse um curto-circuito aqui nessa região, no cérebro, e essas atividades, essas ondas neurológicas, essas ondas ou atividades cerebrais, começam a ficar bagunçadas, confusas, todas desordenadas, e aí você tem prejuízos, obviamente, com isso. E uma demonstração clássica dessa bagunça, dessa desordem, dessa confusão dessas atividades cerebrais, é a epilepsia, que se mostra, por exemplo, por meio de uma convulsão. Tá? E aí vocês já sabem os quadros de convulsão, né? A gente já viu, enfim. Ok? Então, a convulsão é isso. É uma desordem. Um curto-circuito no cérebro. As ondas ficam todas perdidas, confusas, você começa a ter uma bagunça ali, e aí
essa desordem causa uma convulsão. A diferença da epilepsia para a convulsão é que a epilepsia é uma doença. Então, pessoas epilépticas, pessoas que têm epilepsia, apresentam convulsões diariamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 convulsões por dia. 15, 20, enfim. Várias convulsões por dia. Tá? A convulsão, não. Então, eu posso ter convulsão, por exemplo, porque eu estou com uma fraqueza muscular, ou porque eu bati a cabeça, ou porque eu estou com febre. Então, a convulsão é uma condição que é uma resposta do seu organismo, por conta dessa desordem ou dessa bagunça aí causada pelas atividades cerebrais não estarem sincronizadas, não estarem em harmonia, tá bom? Então, epilepsia é uma doença onde você tem frequentes, recorrentes convulsões. Na convulsão não, várias coisas podem causar, e eu posso ter só uma convulsão por dia. Então, a diferença entre as duas é que uma é uma doença, é a epilepsia, que é marcada pela... Deixa eu colocar aqui. Isso. A diferença entre elas é que uma é marcada por crises de convulsão recorrentes. Simples, né? Então, uma condição que você pode ter aqui é a epilepsia, mais uma doença bem famosa, mais uma condição bem famosa. Essa aqui é muito mais famosa, Alzheimer. A principal demência é como se fosse um grupo de doenças, tá? Você vai ter, basicamente, um comprometimento da cognição do indivíduo, e isso vai impactar no dia a dia. Um comprometimento da cognição, que eu já falei o que é cognição, um comprometimento, atenção, concentração, memória, linguagem, por aí vai. E esse comprometimento da cognição impacta no dia a dia. Então, a dona Maria não consegue mais tomar banho sozinha porque ela não lembra que tem que usar a bucha. Ela não se lembra como escova os dentes. Não consegue comer sozinha porque ela não consegue lembrar o que é garfo. E como é que usa o garfo? Quando utiliza o garfo? Ela não consegue mais. A vida dela foi prejudicada por conta desse comprometimento da cognição. A dona Maria não pode ficar sozinha em casa porque senão ela pula da janela. Ela vê a gente, ela mora no prédio, e aí ela vê a gente lá embaixo, né, os filhos, e aí ela quer ter contato, mas ela perdeu o discernimento, que aí tem uma altura, uma diferença de altura entre os filhos e aí ela pode se machucar. Ela não sabe disso. Então, o dia a dia foi prejudicado por conta desses prejuízos da cognição. Tá? O Alzheimer é isso. Então, todo mundo já conhece, né? Já ouviu falar bastante, mas essa aqui é a diferença entre esses dois. Aqui você tem um cérebro normal, à nossa direita, e à esquerda você tem um cérebro de uma pessoa com Alzheimer. Vejam a diferença entre eles, a diferença da estrutura, né? Um é bem maior, o outro é bem menor. Um parece que está todo comido, né? Todo corrompido, assim, corroído. O outro parece mais saudável. O Alzheimer faz justamente isso. Lembra que eu falei que você tem a perda, a morte de neurônios? Esses neurônios vão morrendo e essa morte causa o quê? Vai desligando parte do cérebro e isso vai diminuindo o tamanho do cérebro. Então, o cérebro de uma pessoa com Alzheimer, né, quando essa pessoa morre, fica bem menor. Além de você não ter mais algumas funções, você tem comprometimentos seríssimos, você também tem o cérebro vai diminuindo de tamanho, vai reduzindo por conta dessa morte dos neurônios, que são as células do cérebro. Se morrem as células, o cérebro vai morrendo também aos poucos. É isso que essa imagem quer dizer, tá bom? E aí, normalmente, como eu já falei bastante, já falei algumas vezes nessa aula, né? Mas essa doença vai acometendo regiões, tá, gente? Por que esquece primeiro, professor, as memórias do dia a dia? Porque inicialmente ela ataca essa parte responsável pela memória recente. Mas depois ela vai comprometendo todo o cérebro da pessoa. E aí, inclusive, chega na região que é responsável pelas memórias antigas, tá bom? Não tem cura, infelizmente, não tem cura. Tem tratamento, a gente vai tentar diminuir a velocidade da doença, mas não tem cura, tá? Bom,
AVC isquêmico e AVC hemorrágico. O termo certo é AVE. Se falava antigamente AVC, hoje utilizamos AVE, acidente vascular encefálico. Tá bom? Mas eu trouxe aqui como AVC ainda. Existem dois tipos de AVC. Vou falar de AVE, vai. O AVE hemorrágico e o AVE isquêmico. Em um, você tem um rompimento da artéria. Então, uma artéria do cérebro se rompe, estoura, se rompe, literalmente, é uma ruptura. Ela estoura, explode. Isso causa uma hemorragia no cérebro da pessoa. Ou esse AVC é um AVC hemorrágico, vem de hemorragia, de sangramento cerebral. Ou você também tem outro tipo de AVC, que é o isquêmico, que nada mais é do que você se encontra, né? Você se depara com um quadro onde um coágulo bloqueou a passagem de sangue. Então, o sangue não passa mais. Vejam aqui nessa imagem, ó. Um coágulo aqui. Peraí. Aqui, ó. Show. Ó. Aqui, vejam. Um coágulo bloqueou a passagem do sangue. Consegue ver que não tem mais sangue aqui, ó? Cadê o sangue? Cadê o sangue aqui? Não tem. Por que não tem? Porque algo obstruiu. E essa obstrução gera isquemia, falta de oxigenação. Não chega oxigênio nessa parte. Ó. O oxigênio vai pelo sangue, se não chega sangue, não chega oxigênio, não chega nutrientes, morte. Tá? Essa região começa a sofrer danos. Então, existem essas diferenças de AVC ou AVE. Um é o hemorrágico, você tem um sangramento, o outro é onde você tem uma obstrução. O hemorrágico mata bem mais letal. Só que ele acontece menos vezes, assim, tá? Então, o isquêmico é o mais comum, acontece em cerca de 85% dos casos. O hemorrágico acontece em 15%. Entretanto, desses 15%, 40% dessas pessoas morrem. Vejam só. Então, só acontece em 15% dos casos. Então, de cada 100 AVC, só 15 geralmente vai ser o hemorrágico. Só que desses 15, 40% vai morrer. 40% dessas pessoas morrem. É fatal, né? E para fechar, nós temos também o Parkinson. Que agora foi importante não ter falado que Parkinson é a morte. Parkinson se caracteriza pela falta de dopamina. O que é dopamina, professor? Dopamina é um neurotransmissor que coordena várias coisas do nosso corpo, tá? Que vai colaborar com várias coisas, como, por exemplo, a movimentação. Então, eu consigo, por conta da dopamina, ter um controle dos meus movimentos. Então, eu voluntariamente... Por que eu não fico assim, ó, com a minha mão? Quem já viu o paciente com Parkinson sabe que eles normalmente ficam assim, né? Isso aqui é movimento involuntário. Eu não quero ficar assim, mas eu tô. Eu apresento esses movimentos involuntários. Por que isso acontece? Porque não há dopamina suficiente. Porque a dopamina me dá condições de controlar os movimentos. Percebem? Então, os pacientes com Parkinson ficam assim porque eles não conseguem controlar. Se tivessem dopamina, conseguiriam. Professor, e por que eles não têm dopamina? Não tem dopamina porque a região do cérebro que produz dopamina está morta. Que região é essa? É a substância negra, que a gente chama. Vejam na imagem, ó. Você tem aqui dois cérebros, né? O cérebro da esquerda, você consegue ver uma área sombreada, meio preto aqui? E da direita você não consegue ver essa área. Por quê? É a substância negra. No cérebro saudável, há a presença de substância negra. Portanto, a produção de dopamina. O cérebro prejudicado, ou que foi, né, que sofreu esses problemas com Parkinson, não há a produção de dopamina porque a substância negra morre.
Não havendo produção de dopamina, essa dopamina não vai estar disponível para a pessoa, ela não consegue controlar os movimentos e começa a ter vários outros problemas por conta da falta de dopamina. Então, problemas de coordenação motora, problemas de movimentos, problemas, inclusive, emocionais. Sim, a dopamina tem um papel importante também no emocional. Então, pacientes com Parkinson, muitos têm problemas com depressão, enfim, aí você começa a ter vários problemas, tá? Então, isso é uma justificativa, uma doença que vai comprometer a substância negra e esse comprometimento mata a dopamina, ou não permite a produção, e aí você tem vários infinitos problemas. Professor, Parkinson só é caracterizado por tremores? Não. É um erro. Popularmente, a gente acha que sim. Ah, nossa, o fulano está tremendo, mas tem Parkinson. Não, várias outras condições podem causar tremores. Fraqueza muscular causa tremor. Excesso consumo de álcool causa tremor. Você pode ver pessoas etilistas, pessoas alcoólatras, que ficam tremendo. E elas não têm Parkinson. É o álcool em excesso que faz tremer, que apresenta tremores. Então, tremores sozinhos não dão base para a gente dar um diagnóstico de Parkinson. Para que você tenha o diagnóstico de Parkinson, você tem que ter 4 sintomas. Pelo menos. Os principais. Você tem que ter tremores, óbvio, a falta de dopamina, né? Você tem os movimentos involuntários. O que mais? Rigidez muscular. A pessoa fica rígida. Parece que ela fica travada, fica dura. Desequilíbrio, porque a dopamina atua diretamente na coordenação, no equilíbrio do indivíduo. Se falta dopamina, falta equilíbrio, essa pessoa fica caindo. E o sintoma principal, bradicinesia, que nada mais é do que a lentificação dos movimentos. Então, parece que está em slow motion, em câmera lenta. Tá? Então, são esses 4 sintomas que caracterizam Parkinson. Lentificação dos movimentos, ou bradicinesia, que é o sintoma principal, tremores, a rigidez muscular, isso também é importante, e o desequilíbrio. Esses 4 sintomas, pelo menos, dão condições para que o médico comece a considerar como um Parkinson, e aí ele tem que fazer exames e tudo mais, tá bom? Isso. E aí o tratamento é bem lógico, né, gente? Se falta dopamina, o que eu tenho que fazer no tratamento? Colocar dopamina. Uma questão lógica, né? Porque com dopamina disponível no organismo do paciente, ele vai ter condições de, por exemplo, controlar os seus movimentos. Esse tratamento é por meio de levodopa e tudo mais. Eu falei para você que os nossos neurônios são extremamente sensíveis à falta de oxigênio e à falta de nutrientes. E aí eu falei, mas tem um cara, há uma estrutura, um sistema no nosso organismo que vai abastecer os neurônios para que eles não fiquem assim em falta, né? Porque se ficar em falta, eles começam a ter, como se fosse uma, como é que fala? Esqueci a expressão. Abstinência. São muito sensíveis. Então, tem alguém que vai mandar oxigênio e tem alguém que vai mandar nutrientes, porque senão a gente vai começar a ter problema por conta dessa abstinência, entre aspas, dos neurônios. O que é esse cara? É o sistema circulatório. Fantástico, importantíssimo, se não é vital, sistema circulatório. Então, a gente vai entender um pouco quem é esse cara, o que ele é composto, o que ele é importante. Qual que é a função dele? Essa é a ideia que a gente vai discutir agora. Eu gostaria, antes da gente começar a falar, eu só vou passar um vídeo para vocês. Olha, eu vou falar um pouquinho, aí eu passo o vídeo, para a gente entender como é que funciona. Eu peguei um vídeo curto, tá? Fica tranquilo, é curtinho, que eu gostaria de mostrar, para você entender como é que isso acontece. O link vai cair de novo, eu vou abrir um terceiro link para a gente continuar, tá? Vamos lá. Então, daqui menos de um minuto vai cair, eu abro o terceiro e solto lá para você. Bom, professor, o que é o sistema... Deixa eu só ver aqui, peraí. Realmente, Josi, é uma condição muito difícil, viu? É muito difícil, com toda certeza, viagem. Professor? Oi?